Olá, povo próspero! Espero que vocês estejam bem, desfrutando desse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Hoje, um paciente no consultório, ele me falou que se identificou muito com aquele caso do Felipe da semana passada. Semana passada, você que não acompanhou, todos os dias tem um caso diferente para você acompanhar, para você ver se você consegue se identificar. Esse paciente falou que ele se identificou demais com o Felipe, com as coisas que aconteceram ali, né? Um entrave ali na vida profissional do Felipe, porque ele buscava reconhecimento e não encontrava desde menino, desde criança, e aquilo foi trazendo um entrave ali na vida dele. Ele desenvolveu uma crença de que não era merecedor, que não podia ser promovido. Volta lá que você vai ver a história do Felipe. Mas, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Maria Lil, sou neuropsicóloga e atendo com psicologia clínica há 30 anos. Então, são muitas questões que eu já ajudei os pacientes a resolver e, por isso, estou compartilhando essa experiência de consultório para que você também possa usufruir desses benefícios. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe no mínimo com 7 pessoas. Deixa o like e um comentário. Então vamos para o assunto de hoje, que é: não sofra antes da evidenciação. Você vive em sofrimento? Pare de sofrer. Faça primeiro a evidenciação. Mas, Maria Eli, o que é evidenciação? Evidenciação é a busca de prova de que uma coisa é verdadeira ou falsa. Então, se a sua cabeça, se a voz dentro da sua cabeça, se o seu pensamento aí, sua mente está te dizendo alguma coisa, já te disse, não acredite, né? Vai fazer a evidenciação. Então você vai ali buscar as provas de que aquilo é verdadeiro. Tem um caso de consultório que eu gosto muito de relatar, que é para quê? Para você ver o exemplo e você entender como acontece a evidenciação. Uma senhora chegou no meu consultório e ela veio encaminhada pelo psiquiatra, já com medicamento, e depois da anamnese, depois dali daqueles contratos verbais, eu perguntei para ela qual era a queixa dela, né? Por que ela estava ali, a gente estava fazendo aquela conceitualização de caso, né? E ela falou assim: olha, o meu problema é que eu não durmo. Mas por que a senhora não dorme? Eu passo a maioria das noites sentada na cama, olhando para a janela. Mas por que a senhora passa esse tempo todo sem dormir, sentada na cama, olhando na janela? É que eu acho que o ladrão a qualquer instante vai pular daquela janela dentro de casa. Falei: então seu pensamento é esse. Você pensa que a qualquer instante um ladrão pode pular aquela janela e entrar na sua casa. E aí você sente um medo enorme que toma conta de você, e o seu comportamento é passar a noite sentada ali na cama, olhando para a janela. Só que todos nós sabemos que a privação de sono, ela traz inúmeros prejuízos, né? Um dia eu vou gravar um vídeo só falando sobre os prejuízos trazidos pela privação do sono. Aí ela: pois é. Eu falei: então vamos fazer uma evidenciação, porque a senhora acha que a senhora é os seus pensamentos? Ela falou: eu acho. Eu falei: não, a senhora não é seus pensamentos. Pensamentos nem sempre estão acontecendo, nem sempre são verdadeiros, nem sempre são falsos. Mas para a gente saber, a gente precisa fazer a evidenciação. E eu comecei com ela, perguntei para ela: no seu bairro, quantas casas já foram invadidas por ladrões?
à noite. Não, no meu bairro não tem ladrão, nem de noite nem de dia. Nenhuma casa do seu bairro foi arrombada, invadida por um ladrão? Não. Na sua rua, alguma casa foi invadida por um ladrão? Não. Na minha rua é tudo tranquilo, não tem ladrão. Eu moro ali há muitos anos, conheço bem os vizinhos, é tudo muito calmo. Ah, mas a sua casa um dia já foi arrombada por um ladrão? Não, minha casa nunca foi invadida por um ladrão. Então, e aí eu ainda continuei perguntando, a sua casa é bem fechadinha ou a janela é frágilzinha? Se alguém encostar, ela já vai caindo e a pessoa já vai pulando lá dentro da sua casa. Não, minha casa é bem reforçada, as janelas são boas, as portas. Antes de dormir eu revisto tudo para ver se está bem fechadinho. Eu falei, ah, sim. Então vamos lá. Se não tem ladrão no seu bairro, se nenhuma casa da sua rua foi arrombada, se a sua casa nunca foi arrombada porque não existe ladrão, se a sua casa é uma casa bem fechada, a senhora não acha que esse pensamento aí é um pensamento falso? Que está aprisionando a senhora aí em um cenário que nem existe? Aí ela falou, sabe que eu não tinha pensado desse jeito? Falei, então, minha querida, evidenciação, você vai esgotando ali as possibilidades. Por quê? Se não há possibilidade, se a possibilidade é zero, o pensamento é falso. E aí você vai começar a fazer uma visualização positiva, a conversar com você e dizer que aquilo ali não é possível, porque não tem ladrão ali, não existe nos arredores, não é hábito desse lugar ter as casas invadidas por ladrões. E aí você vai expandindo a sua consciência, o pensamento vai ficando desmascarado e ele vai perdendo força. Isso é evidenciação, é você buscar provas se aquilo é verdadeiro ou falso. E você, para fazer isso, precisa identificar o pensamento. Eu fui ali buscando numa descoberta induzida, fazendo perguntas para que ela chegasse à conclusão do qual era o pensamento dela, qual era o sentimento e o comportamento. Isso não acontece nessa ordem assim tão certinha, mas para ficar uma coisa mais didática, a gente coloca uma ordem assim para a gente poder entender, poder explicar, né? E para ela, naquele momento, entendeu ali, ficou bem claro, né? Que o pensamento não estava acontecendo, era só um pensamento, e um pensamento mentiroso ainda por cima. E quantas vezes os seus pensamentos mentirosos, quantas vezes os seus pensamentos falsos te trazem sofrimento? Mas eu te digo, não sofra antes da evidenciação. Faça a evidenciação e você verá que muitas vezes o seu pensamento está te aprisionando em um lugar bem falso. A tarefa de hoje é a seguinte: você vai, tão logo esteja no desconforto, tão logo esteja com um comportamento inadequado, vai olhar seus pensamentos, para e olhe e expanda essa consciência. Eu posso olhar o que eu estou pensando, é como se eu saísse um pouco para longe e olhasse. Poxa, eu estou pensando isso, mas que fundo de verdade tem nisso? Pensamentos não estão acontecendo, são só pensamentos. Então, minha gente, bora lá praticar, repetir, porque é na repetição que o aprendizado vai se consolidar. E você vai sair do automatismo e vai poder perceber os seus pensamentos. Então, não sofra antes da evidenciação. Um beijo e eu te vejo por aí.